A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? A gente passa a ficar juntos a partir de agora na edição de hoje da nossa Entrevista do Dia. É o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV. A TV Serra é a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. A Entrevista do Dia começa com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, é só ligar 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. E aproveite, porque julho é o mês do implante na Odonto Top. Você vai ter a oportunidade de repaginar o teu sorriso. Vai lá você também. Hoje a gente vai tratar aqui na nossa entrevista do dia de um assunto que, desde a metade da semana, tem dominado o noticiário nacional até internacional, tem movimentado a economia, tem movimentado muito a classe política brasileira. Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encaminhou uma carta ao presidente da República do Brasil, informando, dando ciência ao presidente Lula de que os Estados Unidos, naquele momento, tomavam a decisão de taxar em 50% todos os produtos brasileiros que entrariam nos Estados Unidos. E de lá para cá, muitos comentários, muitas análises. E eu convidei para o programa de hoje o ex-presidente da Six Farroupilha, empresário Senair Gomes da Silva, para conversar conosco sobre esse assunto. Parece que não é muito importante. Não, é extremamente importante a questão, porque poderá, eu não estou dizendo que, mas poderá impactar muito a nossa economia, que já não vinha bem, e agora o que não estava bom poderá ficar ainda pior. Senair, obrigado por estar aqui, bom te receber, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma saudação a quem nos acompanha. O assunto realmente é muito sério. É tempo que a gente não recebia uma notícia tão impactante. Ela impacta na economia, na vida das pessoas, porque, vamos começar pelo começo, como se chama. Por que 50%? A China foi 40% no primeiro momento. Já há mais de 2 meses Sim. Foi taxado em 40%. O Canadá 30%, parece, né? E o Brasil 50%. 50%. Mas ele abriu para negociações. Foi negociado, não acompanhei como isso está hoje, mas houve movimentação de negociações. O que me parece muito claro é que, enquanto o nosso presidente diz que com uma conversinha ali, outra conversinha ali a gente resolve, me parece que está faltando diálogo. E eu ouvi uma notícia que o alguém especial lá nos Estados Unidos, um ministro, coisa parecida, não aceitou conversar com o Brasil há um tempo atrás, agora, recentemente. Ele não aceitou. Então, me parece que o nosso vice-presidente, que é o ministro do Desenvolvimento do Brasil, ele é da Indústria e Comércio, né? Geraldo Alckmin, ele podia ter tomado essa iniciativa, antes de qualquer coisa, abrir canais de negociações antes de acontecer isso. Antes, podia ter feito isso. Agir antes do leite ser derramado. A gente já previa que alguma coisa ia acontecer, porque as coisas foram se inflamando. A questão do Bolsonaro ter ido para lá, o Eduardo Bolsonaro, isso mexeu com os pauzinhos. Eu acho, é uma opinião minha, que o fato dele ter mexido com isso, com as autoridades americanas, o Alexandre de Moraes ter... Vamos falar o que é. O Alexandre de Moraes cometeu ilegalidades com cidadãos americanos. Isso é uma coisa. Cometeu ilegalidades nos processos do Brasil, em respeito à nossa Constituição. O americano não tem nada a ver com isso, é um assunto nosso, interno. Mas como o rapaz foi para lá e começou a mexer com isso, nós poderíamos
não sei se isso funciona, mas chegar a cortes internacionais. Eu falei com um pessoal de um outro grupo que eu participo, de WhatsApp, e perguntei, são diversos advogados no grupo, perguntei, tá, mas para um pouquinho, nossa OAB está onde? Que foi tão diligente, já desde a época dos militares, a OAB foi muito combativa, né? Então, por que, para cumprirem-se as leis, a OAB podia ter denunciado o senhor Alexandre de Moraes, tem provas suficientes para isso, ou a imprensa é mentirosa, ou nós temos provas suficientes para denunciá-lo nas cortes internacionais. Aí um dos advogados me disse, com certeza temos, e podemos fazer isso. Então, por que não foi feito? Então, isso tudo vai somando. Aí, a Espanha pede a extradição de um traficante. O senhor Alexandre não autoriza. Deixa. Não, vocês também não extraditaram o Alan Santos, um jornalista sendo processado por crime de opinião. É um jornalista. Então, há uma série de coisas que vieram acontecendo no Brasil. Ah, mas os outros... Claro que não tem nada a ver. Nós temos que agir contra essas arbitrariedades para que isso não aconteça. Mas se servir de exemplo, o senhor Lula mandou um avião pago por todos nós brasileiros buscar uma criminosa. Na Colômbia? Não, Bolívia. No Peru. Esposa do ex-presidente peruano. Então, se ele mandou um avião pago por nós brasileiros para buscar uma criminosa, ela é condenada no país dela. Nós não temos nada que se intrometer no país Peru, como o Trump não tem nada que se intrometer no país Brasil. Agora, eu pego e vou visitar uma condenada também pela justiça na Argentina. E que nem era sob a égide do Milei, que o Milei não é juiz, ele é apenas o presidente da Argentina, e ela tinha sido condenada antes. A Cristina Kirchner. Pela justiça argentina. Aí ele vai lá com cartaz, Cristina livre. Isso é intromissão em outro país. Então isso não sirva de exemplo para ninguém, o comportamento do nosso presidente. Errado o Trump e errado o Lula. Errado o Lula. Então essa história de querer botar culpa de um lado, não tem lado. Nós temos que ser da verdade. Nós, brasileiros, temos que aprender a não generalizar tudo. Tudo. Se é de direita pode, se é de esquerda não pode. Se é de esquerda pode, se é de direita não pode. Não, nós temos que seguir a lei. Se o senhor Alexandre de Moraes e junto com os seus comparsas estão fazendo coisas erradas, nós temos que denunciar em qualquer lugar do mundo, se for preciso. Agora, não é o Trump que vem aqui e vai dizer, vocês têm que tirar o Alexandre, senão eu vou taxar. Está tudo errado. Está tudo errado. Alguém tem que chegar neste mundo velho aqui e dizer, gente, nós estamos indo para um caminho muito perigoso. Agora já a China se pronunciou agora de manhã que está equivocado o Trump, e é um exagero e tal coisa. Crítica direta. Então, sobre a taxação imposta ao Brasil. Então, até porque a China, junto com o Brasil, são países que pertencem ao BRICS. Né? Então, toda a confusão, agora vamos voltar um pouquinho, toda a confusão começou com a reunião dos BRICS. Sim. Porque na reunião dos BRICS foi dito que vão criar uma moeda para desbancar o dólar. Pô, a maior economia do mundo não vai concordar com isso, ou a segunda maior, não se sabe hoje se os Estados Unidos é a primeira ou a segunda. Em função da China. Mas são as duas potências que estão aí brigando pelo espaço. Eu venho dizendo isso há 30 anos, que a China é um povo tão inteligente, o pessoal é tão, vamos dizer assim, disciplinado e inteligente, porque não basta inteligência sem disciplina, que eles vão tomar conta do mundo sem disparar um tiro. A terceira guerra está sendo ganha e vai a quarta, que é a guerra comercial, eles vão ganhar sem disparar. Deixa os outros brigarem e nós vamos trabalhar. E nós vamos tomar conta. Vamos um exemplo bem claro. Depois a gente volta ao assunto. Só para um exemplo bem claro. A China não está vendendo automóveis no Brasil. A China está comprando o mercado brasileiro de automóveis. Porque vendendo um carro elétrico por 130, 140 mil, já é um carro bom, tem até de menos valor. Sim. Isso não é vender automóvel aqui. Isso aqui é comprar o mercado brasileiro de automóveis. E já está praticamente consolidado, é a questão de tempo. Certo. Bom, essa decisão do Trump, do presidente Donald Trump, de taxar em 50% toda a entrada de produto brasileiro lá nos Estados Unidos, essa decisão, o que ela tem de viés político? É tudo viés político em função do Bolsonaro, contra o Lula? É metade? Qual é que é a tua leitura nesse sentido? Se a gente parar para analisar friamente, o Brasil é o maior país
do nosso continente. Sim. Aqui. E um dos maiores do mundo. Se não o maior ainda, hein? Se a gente pensar... Continentalmente falando, é um dos maiores. E se você pensar assim, economicamente, nossa economia só não é melhor por erros primários dos nossos governantes. Eu não estou culpando o Lula, estou culpando o Bolsonaro, estou culpando os que vieram antes. A nossa economia se equilibrou com quem? Com o Fernando Henrique Cardoso. Vinha se arrastando com o Sarney, com uma inflação de não sei quantos por cento, 83%, que eu tinha mercado na época, sei disso. E Sarney é dando o que se recebe, e aí veio o Centrão, e aí a política tomou conta, e o dinheiro vai todo para o Brasil e sai para a mão dos políticos, para eles distribuir para quem vai lá com o Pires na mão, que aqui em Farroupilha veio emendas parlamentares. Muito bom que veio. Não, era bom que viesse via ministérios e não via deputado. Deputado não tem que fazer isso. Eu sempre critiquei isso. Então o que acontece? O Brasil, a economia podia ser muito melhor. E o nosso primeiro parceiro comercial, nosso número 1, é a China. O número 2 deve ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Então nós mandamos todo o soja produzido, e alguns grãos de soja produzido para a China. Para a China, entre outros países. Mas assim, nosso comprador principal, a minha única pergunta, a China está pagando o que realmente tem que pagar? Essa é a minha pergunta. Porque eu tinha amigos aqui do setor calçadista em Novo Hamburgo, e que eles mandaram um pedido enorme de calçados para um comprador, um importador, e chegou lá, ele achou um defeito no calçado. Exatamente igual, foi feito exatamente igual à amostra, tudo certinho, e eles disseram, se não baixarem tanto por cento, que eu não lembro quanto, nós devolvemos. E o calçado é mais barato que o frete. Então, tu imagina o prejuízo que o nosso exportador teria. Então, a China historicamente, são bons negociantes. Se isso é ético ou não, é outra história. Mas eles são bons negociantes. Eles pagam praticamente o preço que eles querem, porque eles te matam no cansaço. Eles têm muita paciência que nós não temos. O latino-americano tem o sangue meio quente, e eles não. Bom, o Trump anuncia a taxação de 50% dos produtos brasileiros na quarta-feira. A reação do governo brasileiro, quando eu falo governo, lê-se do presidente Lula e do seu entorno, ela foi correta ou o Lula pisou na bola? Não, eu não acho que pisou na bola. Tu tem que marcar território. Afinal de contas, o Brasil é dos brasileiros. Nós somos donos desse país. Todos os brasileiros somos donos desse país. É um país independente. Nós não somos mais colônia de ninguém. O que nós temos que fazer a crítica, negociar. Nós temos que negociar. Não é bater de frente. Negociação. Hoje, do jeito que está, ninguém... Olha, o Trump teve que mandar quantas bombas para o Irã negociar? Quer dizer, não é assim que funciona. Eu critico sempre a ONU, critico nossos organismos internacionais por deixarem uma guerra de mais de 3 anos contra a Rússia e a Ucrânia. Então, a negociação é que falhou. Os nossos diplomatas que falharam, tanto americanos como brasileiros. Isso era previsto, que essa bronca, porque a taxação foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Agora, a bronca já vem de algum tempo, e é política. A rusga vem antes, né? Porque como o nosso país é muito importante, está na mão dos chineses, está na mão do Hamas, que nós estamos aliados ao Hamas. A nossa administração central não quer nada com Israel, porque Israel é parceiro dos Estados Unidos. Da direita. Da direita. Então, assim, esse esquerda-direita está matando. Está matando. Não pode ser assim. Nós somos todos irmãos. Ponto. Se alguém politicamente torce para o MDB, outro politicamente torce para a Arena, não tem problema nenhum. Cada um com as suas ideias. Mas somos irmãos e temos que nos respeitar. Então, se o Trump não nos respeitou, merece todas as críticas. Agora, mesmo assim, nós temos que negociar para que ele volte atrás da história. E vai voltar atrás, é só saber negociar. Por quê? O prejuízo para o povo americano, que é aí que eu quero chegar, o prejuízo para o consumidor americano vai ser muito grande. Se nós vamos ter problema, nós importamos menos do que exportamos para os Estados Unidos. Então, o nosso impacto vai ser... Mas nós temos o mundo que se alimenta com produtos plantados e
O gado criado aqui, o frango criado aqui, vai para o mundo, não é só para os Estados Unidos. Prova disso que a China vai absorver, isso é uma questão natural, uma boa parte dessa produção. Mas nós não podemos ficar na mão da China. E tu achas que o Lula e o Trump conseguirão sentar frente a frente para negociar? Não, o Lula não senta com ninguém, porque ele disse que sentava com uma cachaçinha. Seria o Deus e o diabo juntos, né? Não. Aí não tem a mínima condição. Serão os diplomatas. A diplomacia com o senhor chamado Geraldo Alckmin. Esse é o cara que tem que negociar. O Geraldo Alckmin, na minha avaliação, ele teria que ter sido presidente do Brasil no lugar lá do Bolsonaro já. Porque com o currículo, falei já isso aqui na TV. Sim. O currículo, vereador, deputado estadual, governador, prefeito de Pindamonhangaba. O cara se passou por toda a escada administrativa, pública. Ele tem, assim, está no DNA dele a conciliação. Ele cometeu um erro gravíssimo, mas quem não era? Ele disse que o homem ia voltar à cena do crime, e disse com ênfase. O candidato Lula quer voltar à cena do crime. Só que esqueceu de lembrar que um dia ele podia ser convidado e aceito. A Simone Tebet fez a mesma coisa. Que ainda bem que não vieram falar comigo, você já sabe que eu ia responder de uma maneira assim meio agressiva, e agora é ministro do homem. Quer dizer, na política, bom, na vida, calma e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém. Então, eu acho que na política, mais do que nunca, você não pode radicalizar em hipótese alguma. Os radicais estão e vão pagar caro por ser radicais. Sim. Porque o brasileiro não aceita mais. Eu te digo assim, e digo a quem está nos acompanhando, provavelmente nem Bolsonaro, mesmo que seja, que por um acaso seja inocentado, porque já que um foi inocentado, um outro ex-presidente pode ser inocentado. Não é prova de inocência, não. É apenas inocentado, é diferente. Não provou que é inocente, é inocentado. Certo. Não é absolvido. Provavelmente nem Bolsonaro e nem Lula sejam um terceiro. E está na hora. Já era para ter sido antes. Porque se o povo brasileiro para e pensa um pouquinho, não serve o Bolsonaro e não serve o Lula. O senhor é testemunha, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu fui votar de luto. E tenho dito isso e repetido. Quem tiver um pouco de massa cinzenta e colocar isso a serviço do pensamento, do que acontece no país, analisar o que está acontecendo e o que aconteceu, o que vinha acontecendo, nenhum dos dois nos representa. Nenhum dos dois nos representa. Quem nos representou a última vez se chama Fernando Henrique Cardoso, um professor universitário, e prova disso, de que o cara foi presidente, a nossa inflação vinha de quantos anos? Ele como décadas. Ministro, não, ele não sabia, é um sociólogo. Ele se juntou com uma equipe muito boa, Pércio Arida, não sei o que e tal, a equipe de economistas, montaram o plano real, sim, que não foi o plano do Collor, não foi o plano não sei de quê, que logo foi explodia. O plano gestado no governo Itamar Franco. Foi executado no governo Itamar Franco. Então, gestado e executado. Então, se você olhar, nós temos que ter pessoas para ser líder, não esse líder que a gente vê que são falsos líderes, são líderes fabricados. Agora, o Fernando Henrique, eu tinha críticas e tenho ainda hoje críticas pela maneira como eu ter comprado deputados, isso aí, para a reeleição dele, mas se tu olhar na macroeconomia, aconteceu o que a gente esperava há muitos anos, porque a inflação era um inferno para quem trabalhava. E para quem não trabalhava também, tu botava o dinheiro no bolso, amanhã ele valia metade. Não valia mais nada. Então, a gente tem que analisar isso. Quem elegeu o Lula 2 vezes, 3 vezes agora? Pô, quem é Lula para ser presidente de um país desse tamanho? Como é que são os outros brasileiros, então? Olha os fiascos que ele está fazendo. Olha os fiascos que ele está fazendo a nível internacional, comportamental. Não estou falando nem das decisões, porque acho que ele tem que decidir menos e falar menos, que aí a coisa pode ter jeito. Ele não se cercou de bons ministros. Se você olhar um por um dos ministros, o currículo de cada um, você se assusta. Isso aqui não é ministro. É a mesma coisa. Olha a deteriorização do país. Tu olha um por um dos ministros da Suprema Corte. É de assustar. Como é que é um país desse tamanho, um povo que estuda, claro que não estão levando muito a sério estudar, um povo que se chama inteligente, um povo culto, vamos chamar assim, me elege 3 vezes o Lula, 1 vez a Dilma, 2ª vez a Dilma,
elege um Bolsonaro, olha o histórico do Bolsonaro. Olha o histórico do Bolsonaro. 27 anos como deputado, foi expulso do quartel, foi para a reserva com 30 e poucos anos, e aí, isso é currículo para administrar um país? Então vamos combinar. Nós, brasileiros, temos que aprender a votar. Nós temos que ser mais responsáveis pelas nossas decisões na hora do voto. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a parte final falando mais sobre o assunto. Fiquem ligados, a gente se encontra em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatório, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada
uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A alienação parental se configura quando qualquer pessoa que convive com uma criança ou adolescente acaba tendo atitudes ou falas que danificam a outras pessoas que convivem. Um exemplo para ficar mais claro: a mãe que fala mal do pai, a avó que fala mal da mãe. Isso é alienação parental. No ambiente da criança não pode haver discussões, não pode haver falas e nem atitudes que venham a denegrir qualquer outra pessoa, de convívio ou não próximo da criança. A alienação parental, se configurada, ela pode gerar consequências graves, como multas, perda também da guarda e principalmente danos morais e sociais para aquela pessoa que sofreu, que praticou o dano. Por isso que é muito importante cuidar, que evitar com que uma criança ou um adolescente escutem ou convivem com pessoas que falem mal de outras pessoas. Isso faz com que a família se mantenha e principalmente a gente tenha menos problemas jurídicos. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Retornando aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, o nosso bate-papo diário, telejornalismo. A entrevista do dia tem a chancela da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Vai lá, agenda a tua consulta, 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Sinaíro Gomes da Silva, nosso convidado no dia de hoje aqui nos estúdios. Sinaíro, eu quero te ouvir, li uma matéria também que elenca as maiores empresas do Brasil que, a perdurar esta taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros nas exportações daqui para lá, serão muito penalizadas. A primeira delas é a Embraer. 23 ponto alguma coisa por cento das exportações da Embraer vão para os Estados Unidos.
Sabe qual é que é a quarta indústria do Brasil mais afetada? Quarta ou quinta? Nossa, aqui, a Fras-le, de Caxias do Sul. A Fras-le, mais de 10% das exportações vai para os Estados Unidos. E entre as 10 empresas do Brasil que mais sentirão impactos, está outra nossa, de Caxias, aqui da região, o grupo Randon Corp, com implementos rodoviários, que também vai para os Estados Unidos com 6 alguma coisa por cento das exportações para esse mercado. Eu queria te perguntar, a perdurar esta situação, esses 50%, eu acho que vai ter majoração para baixo. A perdurar isso, quais seriam as consequências na economia brasileira? Desastrosas? Eu não chamaria de desastroso, não. Porque se você olhar, claro que é o segundo parceiro comercial. E nós estamos mais importando dos Estados Unidos do que exportando. Então a gente mais compra deles do que a gente vende para eles. Então, se a gente fizer um trabalho 10%, não é assim tão significativo. Eu sempre falo que o problema das empresas, muitas vezes, elas ficam 52%, 55%, 60% na mão de um só cliente. Esse é um problema. Esse é um problema muito sério. Deu um problema lá, tu vai junto. E aconteceu aqui em Farroupilha. Empresas que eu conheci, que fecharam as portas. Em Bento Gonçalves conheci também empresas que fecharam as portas, porque era só um. Quando você sente que o teu cliente, que o teu fornecedor abre o leque, porque então quando tu vê 10% da frase, claro, faturamento de 10 milhões vai ser 9, 100. Mas com pequenos ajustes, buscando novos mercados, porque tem um bom produto, o que mais me preocupa é o setor da agricultura, que nós exportamos sucos, o café, principalmente esses dois produtos, o óleo, as carnes, e isso sim, isso sente mais ainda do que uma indústria de transformação, porque nós temos as instalações para vender tantos quilos de carne mês, e não é 10%, é 20% do meu faturamento que eu mando para o exterior, às vezes até mais do que isso, no setor de carnes. O café também, o nosso produto muito... são diversos países que a gente exporta. Então tu vai pulverizando essas... Claro, num primeiro momento vai ter impacto, mas é aquilo que a gente falava fora do ar. Se a empresa tem um saldo de caixa interessante... Ela dá a volta. Ela dá a volta com tranquilidade. O grande problema é que o país, tanto as empresas como as pessoas físicas, estão, uma grande maioria, endividados. Sim. E os juros cada vez roendo mais o teu possível lucro. Porque se você não consegue passar para o consumidor os juros, ele vai delapidando o lucro. Então, isso, agora, esse setor primário não tem, assim, tanta facilidade, por exemplo, sucos para os Estados Unidos, é uma loucura. Eu acho que não tem esse dado, mas deve ser a maioria absoluta da nossa quantidade exportada para os Estados Unidos. Então, tem alguns produtos pontuais que vai ser sofrido. Soja eu não vejo como problema. Sim, porque vai para a China a maior parte. A maior parte, e vai para outros países também. Você chegou a fazer um levantamento, aí você tem um levantamento, eu estava dando uma olhada. Por exemplo, as exportações para os Estados Unidos, café, carne, suco, petróleo e aeronaves. Para a Rússia, café, carne, açúcar, olha bem. Então, é diversificado, não se exporta só para um país. Para a China, o soja, minério de ferro vai bastante, né? Óleo bruto, carne bovina, celulose e frango. E teve um aumento de 23 para 24 de apenas 3,5% no comércio com a China. Sim. E com os Estados Unidos, 9,2% de aumento. Triplicou, né? Então, é por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado quando fala as coisas, porque, não, que vai impactar, vai. Agora, não é tanto como o alarmismo que se instalou nesta semana. Não é de alarmar, baixar a cabeça e trabalhar. Vamos buscar alternativas. Para a África do Sul, que é do grupo dos BRICS, também se exporta açúcar, milho, ave, soja, também, carne bovina e tal. Para Cuba, óleo de soja, arroz, frango, milho e açúcar. Eu achei muito estranho exportar açúcar para Cuba, se a Cuba até pouco tempo exportava açúcar para a Rússia. Eu achei muito estranho, mas tá no Google. Então, eu fiquei meio intrigado. Para a Venezuela, arroz, óleo de soja e carnes.
e se importa desses países, dos Estados Unidos, máquinas e equipamentos, motores, que para a Embraer, né? Parte de aviões, eletrônicos, roupas. Eu, por exemplo, tenho 6 camisas Tommy que eu ganhei do meu genro. O cara foi para lá, comprou as camisas, chegou aqui, engordou, sobrou semi-novas. Novas? Semi-novas, novas. Camisas dos Estados Unidos. Agora eu tô não é essa, mas eu tô bonito. E peças para os automóveis, se compra bastante dos Estados Unidos. Da Rússia vem fertilizantes, olha bem, fertilizantes que para a agricultura não vai ter impacto, né? Automaticamente. Combustíveis fósseis, a ureia e a hulha, que é para a agricultura também, né? Equipamentos telefônicos. A China, equipamentos de telecomunicações, válvula, adubo, fertilizante também vem da China. Não sabia disso. Eu sabia que era da Rússia e da... Como é que é aquela perto lá dos Estados Unidos, aquele país lá? Canadá, não? Canadá. Ou México? Não, Canadá. Canadá. Tá. Canadá. Aparelhos elétricos e automóveis. A China vai tomar conta do nosso mercado de automóveis. Pode escrever. A África nos manda fertilizantes, petróleo, platina e ouro, tá? E produtos químicos. Então, assim, a Cuba vende para nós charutos, olha que importante isso aqui, cigarros, charutos e bebidas alcoólicas. E a Venezuela nos vende derivado de petróleo, adubo e fertilizante também. Então, nós temos bons parceiros para o fertilizante, que é o principal na agricultura. Esse alarmismo aí, nós temos que baixar a poeira, vamos acalmar as coisas, que não é o bicho de 7 cabeças, não. Os Estados Unidos é importante parceiro comercial, a prova está que aumentou as suas compras em 2024, e essa acomodação, que o Trump chama de acomodação, porque estava em desvantagem, essa coisa toda aí, isso aí, com o andar da carruagem, as abóboras se acomodam. Deixa eu te perguntar, esta decisão do presidente dos Estados Unidos, que tem um viés político muito grande, em cima da questão do Bolsonaro, da condenação, possível condenação e tudo mais, processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal, como é que pode impactar essa decisão do Trump no todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes? O Alexandre já recebeu a primeira vacina, né? Ou seja, a justiça, o governo americano já cortou o passaporte dele. E já tem uma série de restrições. Não é porque contra o Bolsonaro, não é esse o motivo. O motivo é que ele cavou a própria sepultura. É só a gente analisar o que ele fez de errado até agora. Alan dos Santos, aquele Paulo Figueiredo, são exilados políticos, é perseguição política. E simples analisar todos os inquéritos que foram abertos, sem ser de direita ou de esquerda, nada. Vamos pensar o fato. Vamos pensar os fatos. Aquele senhor que criticou ele no aeroporto, ele deu um tapa no filho do Seconello, acho que não sei, sobrenome de um brasileiro que estava vindo de Roma, no aeroporto de Roma. Se desentenderam, ele abre uma investigação, manda a Polícia Federal. Quer dizer, é uma coisa assim tão louca. Abre inquérito para tudo, como se ele não tivesse que fazer isso, se ele não tivesse que fazer, abre inquérito para tudo, o inquérito das fake news não termina, já há 2, 3 anos que está aberto. Então, há um atropelo, não sou da área, mas a gente fica ouvindo as pessoas que são na área, e tem lógica. Ele acusa, ele investiga, ele manda investigar, e tem uma gravação onde ele diz, te vira, seja criativo, que o cara disse que não achou prova nenhuma naquilo que ele mandou buscar, ele te vira, seja criativo. Então, tu não vai fazer justiça com criatividade, vai fazer justiça com fatos. Com fatos, com provas. Então, como ele vem atropelando isso, essa história do Trump dizer que o que estão fazendo com o Bolsonaro é uma vergonha, não tem nada que falar. É uma caça às bruxas. Pode até ser verdade, mas ele como presidente de um país desse tamanho, ele não pode chegar a esse nível de dizer esse tipo de coisa. Porque mesmo que o Eduardo tenha levado todas as provas possíveis lá para eles olharem, e levou, essas provas estão tudo na mão do Congresso americano, e isso tem que ser, vamos dizer assim, enquadrado internacionalmente, o senhor Alexandre de Moraes, mas não pelo governo americano, pelas cortes internacionais, e isso sim. Pelos órgãos já existentes, né? Exato, eu acho que isso tem que acontecer, porque nós não podemos viver num país onde a nossa Constituição já não vale mais nada. Com as decisões tomadas, o mesmo caso,
sendo diferentes as decisões, não cabe mais ter os guardiões da Constituição, essa gente que está aí. Porque se tu olhar, Dias Toffoli, me falaram que nunca foi advogado, gente da área mesmo me falou, não foi advogado, ele foi militante, acho que é o Dias Toffoli, um deles. E o Zanin, 10 anos como advogado particular do atual presidente, o cara bota lá. Aí o seu Dino, pode ter saber do jurídico ou coisa parecida, mas é o cara envolvido no consórcio do Nordeste, com os respiradores. Falando nisso, o que resultou a CPMI da Covid? Botaram? Só barulho. Só barulho. E quando foi para investigar os governadores que tiveram problema de aplicação desse dinheiro... Parou tudo. Aqui mesmo, não botaram a folha em dia, sim, mas o dinheiro era para a saúde, não era para pagar contas atrasadas de salário atrasado de funcionários. Foi bom? Foi, mas não foi correto. Então, meu amigo, o nosso país tem que tomar jeito e juízo. E como é que é? Tem que baixar a poeira agora? Baixar a poeira, sim, não vamos fazer disso aí. Até porque não é só eu que sou tranquilo, o senhor também é um homem tranquilo quanto a isso. Sim. Porque se a coisa apertar muito, as coisas ficarem muito caras, tu vai lá, cria 2 galinhas, planta umas ervilhas, sai um molho com espetáculo. Feijão e arroz é barato, feijão tu produz. Então nós não vamos esquentar a cabeça. E alimento não vai faltar para nós. Não vai faltar. Porque tanto na terceira légua como nos fundos do agudo, é plantando... É só plantar que dá. Que dá. E plante que o governo garante. Tá bom, então. Senair, obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Olha, desculpe a brincadeira. A maneira otimista de ver as coisas. Eu não consigo ver diferente. Sim. Nós estamos num país rico, um país muito diversificado. Tem que parar essa grenalização, Tem que parar. Vamos se abraçar. Se Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula. E não é o Lula e não é o Bolsonaro que vai fazer esse abraço geral da nação. Sim. Não passa por eles nenhum dos dois. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Um grande abraço. Até amanhã. A gente volta a se encontrar aqui na TV Serra. Até lá. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida.